Vamos para as nossas regras de acentuação gráfica. Veja que é regra de acentuação gráfica. Não confundem. Acento tônico, acento gráfico, tá? Então, agora as vogais, as semivogais, receberão os acentos circunflexo ou agudo para marcar a timbre apenas nunca, né? Timbre ou tonicidade. Pode ser só tonicidade, timbre e tonicidade, que é o caso do E e do O, quando fizerem vogal aberta. Primeiro grupo é das oxítonas. Então, agora eu preciso que você tenha aqueles pré-requisitos. Se é paroxítona, é oxítona, é proparoxítona. Tem vogal, tem semivogal, tem ditongo, tem hiato. Todas aquelas informações precisam estar agora para a gente resolver as regras. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O. Pode ser aqui o agudo, tá? Eu usei agudo, mas também pode ser circunflexo. Que é o caso, por exemplo, de você, não é? Vou botar aqui, você. Detalhe desse S que fica entre parênteses. Pode ser que o S pertença à palavra lilás. O S pertence à palavra. Você vai dizer terminada em A seguido de S. Pode ser que o S seja do plural, não importa. Então, o S é da palavra ou o S é do plural, não tem problema. Nós teremos seguidas ou não de S, tá? Em e ens. Aqui o acordo trouxe esse detalhe, ó, com mais de uma sílaba. Isso reforça aquela ideia que eu disse a você na primeira parte, de que o acordo considera que as palavras de uma sílaba só são oxítonas. Então, existem oxítonas. Quando ele lhe diz com mais de uma sílaba, ele está me dizendo o quê? Existem oxítonas com uma, com duas, com três, com mais de três. Para o em e o ens, as oxítonas têm de ter mais de uma sílaba, ou seja, de duas em diante. E as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Olha o aberto agora. Que ditongos abertos? O el, o ei, de fiéis, chapéu, fiéis, e o oi, de anzóis. Aí você vai dizer, por que você repetiu? Para lhe mostrar aqui, ó, vogal e semi em cada uma delas. Vogal e semi, tá? Então, poderia ter colocado ali também, mas é para reforçar. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongo aberto. E um grande asterisco aqui, que é uma das mudanças do novo acordo. São as palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. Esta regra do ditongo aberto não pertencia apenas ao grupo das oxítonas, era toda vez que existisse o ditongo aberto. Ora, o ditongo aberto existem também palavras paroxítonas. Mas primeiro vamos chamar a atenção daquilo que eu lhe mencionei. Alguns ainda consideram separado os... Vamos botar para alguns, tá? Para alguns monossílabos tônicos, para o acordo oxítonas. Então, o novo acordo chama de oxítonas. Algumas bancas e alguns autores ainda falam de monossílabos tônicos. Na verdade, se você observar, tá lá, ó, K é oxítona em A, P é oxítona em E, nós é oxítona em O, seguido de S. Então, as oxítonas podem ter, para o novo acordo, uma sílaba, duas, três ou mais de três. Mas se chamar a sua atenção para monossílabo tônico, estão aí colocadas. Também estão nas regras das oxítonas as palavras, os verbos que se unem aos pronomes o, aos e as, em que a perda da consoante final. Lembra? Ênclise com os pronomes o, a, os, as. Se o verbo termina em R, a gente vai cortar o R aqui, por exemplo, terminava em R. Trazer terminava em R, expor terminava em R e fez terminava em Z, tá? Então, se
as oxítonas terminavam em R, em Z ou em S é coisa mais rara, pois, por exemplo, expôs pode ser também expô-las, aqui pode ser um S, não é? Expôs. Vou botar o S só para a gente destacar. Expor, expôs, para não ter todas em R, mas tem também o expor. Muito bem. Quando esses verbos terminam em R, em S ou em Z, nós vamos cortar essa consoante final e os pronomes vão virar lo, lá, los e las. Tudo bem. O que vai acontecer? Cairão na regra das oxítonas e você vai acentuar as palavras partindo da regra das oxítonas. Não, mais uma vez, o fe é um monossílabo considerado pelo novo acordo como oxítona. Quando a gente olha o ditongo aberto, após o novo acordo, o que é que aconteceu? As paroxítonas perderam acento. Ditongo aberto. Continuam. Assembleia tinha acento. Heróico tinha acento. Jiboia, paranoico, ideia e colmeia. Como elas são palavras paroxítonas, houve mudança porque o acordo só manteve este acento para as palavras oxítonas. Então, grave assim, ó. O el não mudou nada, tá? Então, no el não mudou nada, porque o el sempre existiu em palavras oxítonas. A mudança é ei e oi. Só terão acento se depois delas não vier, depois desses dois, da semivogal, na verdade, não vier nada, estiver vazio, ou um S. Então, de novo, ó. Se não tiver nada ou tiver um S, nós teremos o acento. Aqui nós temos um C, por isso o acento vai embora. Aqui um A, aqui um A, aqui um A, aqui um A e aqui um C de novo. A única letra que mantém o acento é o S, porque o S é de plural neste caso, né? Então, pastéis. Não aperte o meu dedo porque isso dói. Então, se não houver nada depois ou um S, a gente mantém o acento, porque o S mantém a palavra como oxítona, tá? Qualquer outra letra faz o acento gráfico desaparecer, tá? Pois bem, aí chamei a sua atenção. Normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento. Então não é Europa, é eu. É a diferença que você vai ter entre sereia, ei, e oitavo, não é oi. Então é oi de dói, é aberto, oi. E boi, que aí você vê bem. A diferença do som está aqui, ó. Dói tem vogal aberta, ó. Boi tem vogal fechada. A gente marca o ditongo aberto e não o fechado. Também não levam acento se estiverem em sílaba átona. Claro, acento é em sílaba tônica. Chapéu tem el, né? Chapéu tem el. É um ditongo aberto. Mas a sílaba tônica é o zi, não é chapéu-zi. Chapéu-zi. É chapéuzinho. Então, obviamente, este acento dos ditongos abertos, eles vêm por duas razões. Primeira é a razão de todo acento, sílaba tônica. Segunda, timbre de vogal. Então, aqui é timbre e acentuação. Se o timbre é aberto, mas a vogal é átona, eu não posso acentuar, tá? Cheguei às paroxítonas. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ei, ditongo, antigamente se dizia ditongos, é o ditongo ei, seguido ou não de S, LNRX, I, seguido ou não de S. Lembrando, de novo, o S pode ser de vogal, ou desculpe, de vogal não, de plural ou da palavra, nesse caso, de plural, ou desculpe, da palavra, tá? De plural ou da palavra, neste caso é da palavra. E ou an, detalhe, não se esqueça de que o tio não é acento, ele é nasalizador. E aqui não é M, é ou uns. E o PS. Aqui a gente pode gravar com o mnemônico. Ei, vírgula.
li no chão um PS. Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em EI, LINURX, ão, e PS, tá? Então, essas são as paroxítonas. Há quem grave também da seguinte forma: as terminações que estão nas oxítonas não estão nas paroxítonas. Tranquilo, tudo bem. Só quero que tenham o seguinte cuidado de tom. Porque quem grava as vogais, as letras que estão, ou os sons que estão nas paroxítonas não estão nas oxítonas, às vezes diz, e por que então pátio tem acento, já que é paroxítona e a terminação é O? Porque quem grava, se lá tem A, E, O, nas oxítonas, cá tem I, U. Mas não se esqueça de que você precisa olhar estas vogais, tá? Vogais, e elas não podem pertencer a um ditongo, porque o ditongo tem de ser visto separadamente. Quem não tem este problema, tudo bem. As oxítonas, as terminações das oxítonas não estão nas paroxítonas e vice-versa, tá? Ora, o que a gente precisa chamar atenção ainda? A gente vai acentuar hífen, pólen, próton e nêutrons, porque são paroxítonas terminadas em N. Quando estivermos fazendo plural, o ENS perde o acento. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ENS, mas as paroxítonas terminadas em ions são acentuadas. Por que não as em ENS? Pelo seguinte, se eu disser jovem, homem, são paroxítonas terminadas em M, certo? Quando eu faço o plural, jovens, homens, veja que a terminação de quem faz de plural, de quem tem N de nariz, hífen e hífens, quem termina em N e quem termina em M faz plural da mesma forma. É por isso que a gente não vai acentuar o ENS, porque acento gráfico é para suprir uma minoria que pode dar problema de sonoridade. Neste caso, nós no plural não teremos problema, tá? A gente não terá problema com plural, porque todas as que vêm de M, de EM ou de EN, que são minoria, vão fazer plural da mesma forma. Então, você grava assim, ó, ENS só terá acento se o acento estiver no E. Do contrário, não tem, tá? Então, aqui o acento não seria no E, seria no O, em jovens, em homens, e no I, em hífens. E eu quero chamar atenção para uma palavra que a gente encontra demais as pessoas errando a acentuação por aí. Item não tem acento, porque é uma paroxítona terminada em M. Item é igual a jovem, que é igual a homem. E itens também não, porque as paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas. Então, item não tem acento, hora nenhuma. Chama também atenção para estas palavras que elas são paroxítonas e as pessoas às vezes pronunciam de forma equivocada. Então, é filantropo, é curto-circuito, não é circuito, é fluido, não é fluido, é gratuito, não é gratuito, é pudico, não é púdico, é juniores, é látex, látex. Tem gente que mesmo com acento fala látex. Libido, misantropo, eu repeti pudico, e esta é campeã de equívocos, é rubrica, não é rúbrica. Seniores, então juniores e seniores. Filantropo, misantropo, circuito, e lá vai você. São palavras paroxítonas e não palavras oxítonas, tá? Chegamos às proparoxítonas. É a regra para a qual não há exceção, dito por alguns autores, ou todas as proparoxítonas não têm de ser acentuadas. Primeiro, porque algumas, se você tirar o acento, ela vai virar paroxítona, ela existe. Por exemplo, tráfego, se eu tirar o acento, vira trafego, e existe a palavra trafego. Então, toda proparoxítona em português é acentuada graficamente, tá? Continua sendo acentuada, não tem mudança.
O acordo trouxe uma nomenclatura diferente, que é essa nomenclatura de chamar de proparoxítona aparente. Isso antes do acordo não tinha nome. A gente sabia que era assim, mas não tinha um nome específico. Acentuam-se as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que terminam por sequências vocálicas que podem também ser considerados como ditongos crescentes. Não sei se você se lembra de que eu falei que o ditongo crescente, ele pode falsear e a semivogal pode se transformar em vogal. É exatamente aqui, tá? Então, ó, mágoa. Quem fala mágoa, fala um U seguido de um A. Mágoa. Quem fala mágoa, não é magoa, que é outra coisa. Mágoa é um O seguido de um A. O U é semivogal, o A é vogal, tá? Mas se eu falo mágoa, O não pode ser semivogal, porque semivogal é sempre som de I ou som de U. Então, nós vamos ter vogal, vogal. Então, o acordo chama de proparoxítonas aparentes aquelas palavras que podem ser pronunciadas como paroxítonas, e aí elas terminam em ditongo crescente, ou como proparoxítonas, que aí vai se chamar aparente. Então, existem as proparoxítonas, que a gente hoje chama vulgarmente de verdadeiras, né? E há essas que a gente chama de falsas. Por quê? Porque elas podem ser pronunciadas de duas formas. Eu já vi em provas de algumas bancas a palavra remédio, por exemplo, eu já vi consequência. As palavras remédio e consequência são acentuadas respondendo a duas regras ao mesmo tempo. É verdade. Remédio e consequência são paroxítonas em ditongo crescente e também são proparoxítonas aparentes, tá? É o caso que eu tenho aqui para você, ó. Rédea. Então, existe sempre. Então, rédea, como se tivesse um I e um A. Então, paroxítona em ditongo crescente. Mas eu também posso falar rédea. E a pergunta que me fazem sempre. E a separação silábica? Ou, se o gramático, a lei, o vocabulário ortográfico afirmam para você que essas palavras podem ser paroxítonas em ditongo crescente e proparoxítonas aparentes, é óbvio que você está coberto com as duas possibilidades de separação silábica. Porque o ditongo não se separa. Se você está considerando que isso aqui é um ditongo crescente, ditongo não se separa. Se isso aqui você considera como um hiato, vogal, vogal, é hiato, né? Hiato estará sempre separado, ditongo não estará nunca separado, tá? História, a mesma coisa. Vamos abrir aqui, ó. História. Parece nem que não tem o I, é história, história. Como se não houvesse I. E que história é essa? Às vezes a gente diz, que história é essa? Eu não estou entendendo essa história. Você frisa o I. Se você frisa o semivogal, a vogal, o A vai embora, e aí o que é que acontece? A semivogal vira vogal. No caso do E e do O, isso é comum porque eles permitem o som de U para o O e o som de I para o E. Né? Então, rédea, você fala o E, letra E, com som de I. Rédea, você fala letra E com som de E. Regra do hiato. Recebe acento. A segunda vogal tônica do hiato tem que ser, obviamente, se é acento, tem que ser vogal tônica. Em paroxítonas e oxítonas seguida ou não de S. O detalhe desta regra, pegar minha marca-texto aqui. Primeiro neste momento, a regra mistura paroxítonas e oxítonas. Veja que nós vínhamos até agora assim, regra das oxítonas, regra das paroxítonas, regra das proparoxítonas. Quando nós chegamos ao hiato, nós misturamos duas regras. O hiato envolve oxítonas e paroxítonas. Você pode me perguntar, e por que não proparoxítona e hiato? Porque se eu tiver uma palavra proparoxítona, não interessa se aquele I está em hiato ou não, porque ela vai ser acentuada de qualquer sorte, tá? Então, proparoxítona, se for, por exemplo, o I é hiato, eu tenho uma palavra, veículo, esse I está em hiato, professora. E ele, a proparoxítona, eu lhe pergunto, se
este I não estivesse em hiato, a palavra sendo proparoxítona, ela continuaria sendo acentuada? Sim. Então, proparoxítona está acima de qualquer coisa. Tenha ela o que tiver, se ela é proparoxítona, tem de ser acentuada. Então, a regra vem e diz, acentuam-se as paroxítonas e as oxítonas, em que o I ou U seja a segunda vogal tônica de um hiato, seguidos ou não de S, que é a lógica do S estar presente por questões de plural ou não. Então, em país, que foi o exemplo que eu lhe dei para hiato, o S era de vogal. Era da palavra, não é? De vogal não, da palavra. Em baús, o S vai ser de plural. Não tem problema. E a gente vai pensar, pega esses exemplos aí. Saída, cair e faísca pertencem à mesma regra, mas saída e faísca são paroxítonas e cair é uma oxítona. Tá? Então, oxítonas e paroxítonas agora estão misturadas na mesma regra para você não se esquecer. Saúde, baú, balaústre. Esta regra tem os seguintes detalhes. Se a vogal I ou U for seguida de NH, não haverá acento gráfico. Rainha e, por exemplo, moinho. Também não haverá acento se a vogal se repetir. Xiita. Aí eu lhe disse, entretanto, em friíssimo, nós temos o hiato, não é? O I está repetido. Está. E por que o acento permanece? Por ela ser proparoxítona. Veja que ser proparoxítona está acima de qualquer outra regra. Porque toda proparoxítona, independente da situação, é acentuada. Então, friíssimo tem um I dobrado, sim. O I está em hiato, sim, seguido de S. E por que o acento permanece, já que o acento não aparece se a vogal estiver dobrada? Porque a regra agora é da proparoxítona, que tem preferência sobre qualquer outra. Houve mudanças. Não mais acentuados o I e U tônicos dos hiatos, quando precedidos de ditongo decrescente. Então, aqui, ó, baiuca, feiura e cauíla. O U está em situação de hiato precedido de um ditongo decrescente. Aí se é paroxítona, o acento desaparece. Mas, se o I e U estão em posição final, o acento permanece. Então, ó, pi, au, i, tei, u. Ainda vou botar no plural, tei, us. Então, bai, u, ca. Se eu olhar, temos hiato nas três situações. Todos antecedidos por ditongo decrescente. Aí você pode pensar, mas você disse que o hiato é vogal, vogal. E não é, é mais do que isso, é uma vogal e uma semi. É uma vogal e meia. Toda vez que o I e o U estiverem precedidos de ditongo decrescente, em situação de hiato, nas paroxítonas a gente tira o acento e mantém nas oxítonas. Não se usa mais o seguinte, não é só acento não, porque o primeiro é o trema, trema não é acento, trema é um diacrítico. Permanece apenas em palavras estrangeiras, tá? Não existe mais o trema em língua portuguesa para marcar os grupos átonos gueué, gueuí, queué e queuí. Então, esqueça o trema, ele não existe mais em português. Também não há o acento agudo quando esses mesmos grupos forem tônicos. Então, a palavra é averigue, o acento tônico daqui, apazigue. As pessoas já estão falando averigue e apazigue, né? Mas a pronúncia é averigue, apazigue. Então, esse U é tônico, mas o acento não mais existe. Trema também não. O trema se manifesta toda vez que essa vogal, melhor, que essa semivogal é pronunciada. Para não se confundir, quente, nós temos aqui quilo, não é? Nós temos aqui o dígrafo, quilo, quente. Mas se eu falo frequente,
Agora não é mais dígrafo. Esse QU, você ouve o Q e ouve o U, frequente. Em tranqui. Então, se é qui, é dígrafo. Se é qui, é ditongo nesse momento. Era nesse tranquilo que nós tínhamos trema e no frequente que nós tínhamos tema para marcar que aquele U é pronunciado. Agora você tem de saber a pronúncia da palavra. Também não se esqueça de que o acento circunflexo nas vogais dobradas e o foi perdido. E aqui cuidado para não confundir, tá? Esse é o verbo ver. E aí nós temos ele vê e eles veem. Dobrou a vogal, o acento desaparece. Para você não confundir com o verbo vir, vai fazer ele vem e eles vêm. Este acento permanece e eu vou mostrar para você o porquê. Então, as vogais dobradas e o perdem o acento na primeira vogal, né? O acento circunflexo. O caso do verbo vir não tem vogal dobrada e é uma marca de plural, aí o acento permanece. Daqui a pouco eu lhe mostro o verbo vir. O acento diferencial, antes do acordo, nestas palavras, nós tínhamos diferencial, né? Quais são elas? Para verbo, para preposição, pela, pelo, pela, pelo, pelo, para ficar diferente. Veja, pela do verbo pelar, pelo do verbo pelar e pelo cabelo. Então, esses diferenciais existiam. Todos eles foram abolidos. Então, todas essas formas perdem o acento diferencial. O que é um acento diferencial? Um acento que não existe apenas por uma questão de tonicidade, ele não está nas regras anteriores. Ele existe apenas para que duas palavras não sejam confundidas, tá? Todos esses desaparecem. Estão mantidos os diferenciais dos verbos ter, vir e derivados. Manter, reter, olha o verbo vide que eu falei aí. Pôde no passado para ficar diferente de pode no presente. O verbo por para ficar diferente da preposição por. Vejamos os nossos exemplos. Ele tem um bom emprego, você tem um bom emprego, vocês têm um bom emprego. Ela vem constantemente, elas vêm constantemente. E aí vem um derivado. No derivado, o que vai acontecer? Agudo, tá? Deixa eu marcar aqui. Agudo no singular, por regra das oxítonas, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em ou ens, não é isso? Então, agudo no singular. E o circunflexo vai marcar o plural. Então, cuidado aí, tá? O agudo marca o singular. Todas as derivadas de vir e de ter serão assim. E o verbo vir, minutos atrás, para não confundir com o verbo ver. Ver tem dobra de vogal. Grave assim, ó. Ver com dois. A gente não tem dois olhos? Então, a gente vê com dois olhinhos, tá? Para não se esquecer. Ver com dois olhos. Que aí é claro que o acento desapareceu. A mulher podia pôr, colocar. Toda vez que pôr significa colocar, ele tem um acento, que é o verbo, e este é a preposição. As roupas sobre a cadeira por alguns instantes. E ele pôde, passado, escrever ontem, mas não pode concluir hoje. Claro, você vai dizer, mas é fácil porque tem o ontem e hoje. Se você pensar, eu poderia dizer, ele pôde fazer hoje, ele só pôde fazer hoje. Significa que eu estou no dia em que a pessoa fez, mas já passou no mesmo dia. Então, a gente ainda pode pensar assim, ele pôde fazer hoje o que não pôde ontem. É uma palavra, realmente, eu concordo que não há como retirar o acento, porque senão a gente vai ter problema de reconhecimento, tá? A gente fala pôde e fala pode. Aqui tem uma diferença de timbre de vogal, o e ó. Na língua oral isso é fácil, na língua escrita não vou saber, não vou conseguir detectar. Na palavra por,
é só a diferença de classe. Então, alguns autores consideram como pode diferencial de tempo, por diferencial de classe, por verbo e preposição. Ter e vir, diferencial de número. Então, diferencial de número, marca-se a ausência do acento ou o acento agudo, estará pelo singular e o circunflexo marcando o plural. Diferença de classe, acento no verbo, diferente da preposição. E diferença de tempo verbal, passado, pôde, presente, pode. Certo? Encerramos nossa aula de acentuação. Aguardo você para a nossa próxima aula. Até lá!